sejam todos muito bem-vindos ao canal Resende Mori Hudson. Conhecer e entender os seus direitos é essencial para garantir um ambiente de trabalho justo, seguro e produtivo. Este é um tema fundamental para todos os servidores do Instituto Federal e é exatamente sobre isso que abordaremos neste vídeo. Estamos aqui para um bate-papo esclarecedor sobre as principais dúvidas jurídicas desses servidores. Vamos discutir a importância da estabilidade no emprego, os direitos relacionados à remuneração e os benefícios, como adicional de insalubridade, periculosidade, além dos procedimentos para licenças e afastamentos. Também abordaremos os deveres e responsabilidades que acompanham esses direitos. Além de tudo isso, não poderíamos deixar de destacar a importância da participação ativa dos servidores nas decisões institucionais, garantindo uma gestão democrática e transparente. Servidor do Instituto, tem alguma dúvida sobre seus direitos? Hoje discutiremos esse tema de forma detalhada. Eu sou Larissa Amaral e hoje estou aqui com o Dr. Lucas Mori, sócio da Resende Mori Hudson, e os diretores do Sinasef Brasília. Vocês podem se apresentar, por gentileza? Bom, vou começar. Sou o Henrique, sou tesoureiro do Sinasef Brasília desde a gestão passada e sou servidor do IFB no Campus São Sebastião. Então, eu sou o Dimitri, Dimitri Assis Silveira, sou servidor do Instituto Federal de Brasília desde 2019. Essa é a minha segunda gestão, junto com o Henrique, com o Lucas, e é isso. Sou o Lucas Barbosa, estou na coordenação geral da seção sindical Brasília, do Sinasef, e a gestão também é composta pela técnica intérprete de Libras, a Nádia, do Campus Brasília, a Pilar, que é técnica de vestuário, técnica de laboratório do Campus Taguatinga, e da professora Blenda, do Campus São Sebastião. Eu sou o Lucas Mori, como a Larissa me apresentou, sou sócio do escritório e é um prazer estar aqui, é um prazer ter sido contratado por vocês, pelo Sinasef. Agradeço desde já a confiança e a nossa ideia é poder esclarecer um pouco para os servidores alguns temas que são muito abrangentes, que têm bastante procura nesses primeiros atendimentos que a gente tem feito, mas também deixar aqui o convite para aqueles que têm uma questão mais específica, uma situação que é mais particular, que procure o escritório, que agende o seu atendimento. Lembrando que o agendamento ele é feito diretamente no site do sindicato e que vocês têm uma série de possibilidades de horários para poderem marcar, tanto virtual quanto presencial. E que esse é um serviço que é disponibilizado para todos os servidores. Eu trabalho no escritório há 5 anos, como eu mencionei, e eu sempre vejo a busca dos diretores do escritório trabalhando pela efetividade processual. Gostaria de perguntar a vocês o que o sindicato pode fazer para garantir o direito aos servidores. E aí, Lucas, quer começar? Bora, começa. Então, vou falar um pouquinho antes, assim. O sindicato, antes de mais nada, é um instrumento da classe trabalhadora, é um instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores, seja por melhores condições salariais, como melhores condições de trabalho. E nós, o Sinasef Seção Brasília, atuamos também na assessoria jurídica, na defesa jurídica dos nossos associados, dos nossos filiados, mas também de questões do dia a dia, mediando o conflito do servidor com a chefia imediata, assim como questões de caráter nacional, quando a gente vai brigar por melhores salários. Então, a gente tem essa atuação, tanto nacionalmente, quanto questões do dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, o sindicato pode fazer muito para o filiado, para o servidor em geral, que é tentar fazer com que ele não se sinta sozinho na hora que vai lutar pelos seus direitos, por melhores condições de trabalho e condições profissionais, O nosso sindicato ele é um instrumento de defesa da categoria, Então a gente atua desde questões objetivas de um técnico de laboratório que não recebeu um EPI adequado para executar seu trabalho, até de questões gerais, mais macro, a gente atua na defesa do servidor. Por exemplo, no último período a gente atuou contra a aprovação da reforma administrativa no Congresso Nacional, porque a gente entendia que aquela reforma administrativa prejudicaria os atuais servidores e os futuros. Então, com alguns exemplos de atuação do sindicato, por isso que a gente aproveita a oportunidade e
convida todo mundo a se sindicalizar, porque um sindicato forte, ele significa uma carreira forte, ele significa melhores condições de trabalho, né? Então, filie-se ao Sinasef. Eu diria, Larissa, que, de modo geral, né, o sindicato serve para construir e organizar a luta política dos trabalhadores, né, dos servidores, seja na esfera administrativa, na esfera judicial, na esfera política, né? A gente teve manifestações aí nos últimos anos contra a reforma administrativa, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio. Organizamos uma greve, né, esse ano. E toda essa luta política, né, envolve recurso, né? A gente precisa de financiamento, então por isso também, reforçando o chamado do Lucas, né, é importante que os servidores se filiem ao sindicato para poder fortalecer e financiar essa luta política que a gente trava cotidianamente. Afinal, tem que pagar o doutor. Lucas, aproveitando o gancho, de que forma que o escritório de advocacia se encaixa nessa luta pelos direitos dos servidores? Larissa, eu acho que assim, a gente está aqui para agregar. Não é que nós somos os principais atores, né? Os principais atores são os servidores que estão ali no dia a dia, né? Que estão fazendo o seu trabalho, que eventualmente numa situação como a greve que aconteceu, são eles que precisam se mobilizar, e a própria diretoria do sindicato. E a gente está ali para assessorar. Então, a gente vai trazer aquilo que é importante em relação a aquele assessoramento da diretoria, em relação aqui a gente tem um projeto de lei, a gente tem uma portaria, a gente tem uma situação que a gente quer um entendimento jurídico, se isso é legal, não é legal, como também na defesa do direito do servidor individualmente. Então, se a gente tiver uma situação em que o servidor está sendo prejudicado, está tendo um desconto indevido, tem direito a uma gratificação que não está sendo paga, aí a gente vai fazer essa defesa também, inclusive administrativa. Então, em muitos casos, a gente tem situações que não necessariamente precisa ir para a justiça, a gente consegue resolver isso administrativamente e a gente está fazendo esse serviço como um todo. Então, como eu falei, é algo que é complementar, é algo que vem para agregar aí essa luta do sindicato. Posso só fazer um adendo? E é curioso que muito servidor que ainda não tem esse entendimento da função sindical, da luta sindical, muitas vezes ele vem para o sindicato por questões específicas como assessoria jurídica. Mas no momento que ele tem essa assessoria jurídica, que ele vem para um interesse bem particular individual, ele desperta para a luta política, né? E aí, muitas vezes, surgem novas lideranças no movimento sindical, entendendo que o sindicato, além da questão dos benefícios, ele tem um papel muito mais importante, que é essa luta geral por melhores condições de vida do trabalhador, né? Perfeito. Hoje, quais são os meios de contato que os servidores têm para poder contactar vocês, ou até mesmo para poder fazer esse agendamento para atendimento jurídico? No nosso site tem uma aba, nosso site, para botar na legenda, sinasefbrasilia.org.br, tem uma aba chamada Jurídico. Lá tem os 2 canais que é possível o servidor entrar em contato com a nossa assessoria jurídica. Tem um link para agendamento tanto presencial como virtual, e também tem a possibilidade de agendar via WhatsApp. E claro, qualquer dúvida que o servidor tiver, nos procura, seja enviando um e-mail para o nosso sindicato ou entrando em contato com os diretores. Ótimo. Doutor Lucas, nós já estamos representando o Sinasef Brasília desde março de 2024. Eu gostaria de saber quais são as principais demandas que têm surgido desses servidores do Sinasef Brasília. As principais demandas que têm aparecido, eu acho que a gente vai avançar depois um pouquinho mais detalhadamente em cada uma, tem sido dúvidas sobre o RSC, né, como é que funciona, como é que pode pedir, e aqueles que já receberam, se receberam corretamente. E em muitos casos a gente está vendo que há ainda um resíduo para a pessoa receber, quando não até um valor considerável, em razão de não ter sido pago todo o retroativo que o servidor tem direito. Além disso, a gente tem questões de insalubridade também que são muito questionadas, auxílio creche e muitas questões relacionadas também à saúde e aposentadoria, que são temas que muitas vezes são mais específicos de cada um, porque você tem que olhar a vida funcional e entender se a gente está falando de uma questão de saúde da questão médica, mas que a gente está aberto para tirar todas essas dúvidas. Tá certo. Sobre o RSC,
O senhor poderia explicar um pouquinho melhor do que se trata? Quais estão sendo os prejuízos para esses servidores? Por que eles precisam buscar assessoria jurídica nesses casos? Olha, o RSC, acho que é até bom que um dos dirigentes possa falar primeiro o que é e como solicitar, para dar um entendimento mais interno, que eles vão saber até melhor do que eu. Então, o RSC nada mais é que o reconhecimento de saberes e competências. É uma conquista da categoria docente do ensino básico técnico e tecnológico, que é o nosso cargo, né, docente EBTT, que felizmente agora, na nossa greve, a gente conseguiu conquistar e estender para os técnicos, e aí vai estar um processo de regulamentação para implementação em 2026, e nada mais que reconhecer para o servidor que ele tem experiências, tem formações profissionais e acadêmicas que contam para a vida financeira dele. Então, esse servidor que tem essa formação e essa experiência, ele abre um processo no nosso sistema que a gente chama de SUAP, sistema interno, e lá ele vai preencher os formulários e anexar todas as experiências dele. Formulários, comprovantes, e ele vai dar entrada nesse processo. Né? É um processo simples, feito esse primeiro momento, a gestão de pessoas vai encaminhar para lá na reitoria, e a reitoria vai fazer um processo de sorteio de uma banca. Outros pares vão fazer essa análise dessa documentação para ver se você preenche os requisitos para conquistar o RSC. Uma vez feito esse processo, o servidor vai começar a ganhar o RSC. E aí, trocando em miúdos, né, e dar um exemplo prático. Se um professor tem apenas um mestrado, né, ele vai ganhar como se tivesse o título de doutor. Né? E é isso que também a gente conseguiu conquistar para os nossos servidores técnicos administrativos em educação. Eu acho que é uma das nossas vitórias dessa greve que nós tivemos agora. Né? Eu acho que basicamente o RSC é isso. É tentar reconhecer que o saber profissional acadêmico não podem ficar amarrados apenas dentro de uma titulação acadêmica. Né? Sim, porque muitas vezes ele tem todos os conhecimentos, o que está faltando ali é só a questão propriamente formal. Justamente. E do ponto de vista da qualidade do serviço que ele está prestando, ele já tem essa equivalência. E, Larissa, o que acaba acontecendo também é que, depois de todo esse procedimento que o Dimitri aqui explicou, principalmente por conta até da questão da banca ser formada e etc., leva-se um tempo até esse deferimento do pagamento e etc., do reconhecimento de que aqueles diplomas, aqueles títulos têm aquela equivalência. Né? Então, você leva um tempo nesse processo administrativo, que tem sido até razoavelmente rápido, levando em conta a administração pública, mas sempre leva um tempo. E com isso, o professor acaba, nesse caso o professor, mas os técnicos agora também vão ter essa situação, de que leva um tempo entre o requerimento e, efetivamente, o momento que a pessoa começa a receber. E você tem direito ao retroativo desse período. Tem servidores que receberam retroativo e que o que a gente está discutindo agora é se ele foi pago de forma correta, se isso está atualizado, se contaram todos os meses de forma correta, se aquele pagamento foi feito de forma correta ou não. E outros só estão recebendo para frente, a partir de determinado momento. Então, eles têm direito ao retroativo. Então, a gente já tem algumas ações ajuizadas sobre esse assunto. São ações que, em alguns casos, têm valores relevantes, em outros não é algo tão grande, porque às vezes é uma diferença menor. Mas, de qualquer forma, é um direito do servidor, é um direito que ele deveria estar recebendo, o menor que seja, é algo que é dele. E é aquela coisa que a gente já sabe, é um pouquinho de cada um, aí já vira uma situação em que tem uma repercussão grande, principalmente para a administração pública, e que a gente está aqui para isso, para defender tanto o pequeno quanto o grande. Então, doutor Lucas, só aproveitando para fazer uma pergunta, Larissa. Fique à vontade. O servidor ele pode acionar o escritório tanto para requerer
o pagamento de retroativo, que ele ainda não recebeu, né, para talvez dar celeridade a esse pagamento, quanto para requerer a correção monetária do que ele já recebeu. Né, Perfeito, é isso mesmo. Não pagou. É isso mesmo. E a gente também tem que lembrar que uma coisa que é importante, que isso tem um prazo, né? Você pode cobrar, né, os últimos 5 anos da Fazenda Pública. Então, se a pessoa fez lá o procedimento, hoje a gente está em 2024, em 2019, se foi no início do ano, talvez ela já nem tenha mais como cobrar. Então, é importante aquelas pessoas que estão já nessa iminência da prescrição, que são 5 anos para trás, da data de hoje para trás, que ela busque rapidamente, até porque, obviamente, se for uma questão que está em vias de prescrever, a gente vai dar uma celeridade, a gente vai dar uma preferência para que ela não perca o direito dela. Mas, infelizmente, se a pessoa aparecer com uma demanda que já tem 6, 7 anos, não tem mais o que fazer. Infelizmente, esse direito acabou perecendo, morreu, não tem como ir atrás mais. Certo? Eu gostaria de perguntar aos diretores do Senasef Brasília o que o Senasef tem feito e oferecido aos servidores de benefício, além dessa assessoria jurídica, porque o nosso interesse aqui é informar e não somente falar só do benefício da assessoria jurídica em si, né? O que o sindicato tem feito aí para os servidores? Eu posso falar um pouquinho? Claro, além da assessoria jurídica, que talvez seja o carro-chefe, né? Tenha sido o carro-chefe aí, né, das últimas filiações que a gente conquistou. Foi uma grande conquista, né? Foi uma grande conquista para a gente, que a gente já vinha há um bom tempo discutindo, né, a possibilidade de ter uma assessoria jurídica, né, própria, que tivesse um rol maior de serviços para oferecer para a gente, né? E o diálogo com o escritório lá foi muito bom, a gente conseguiu fechar essa parceria, né? Mas a gente tem também, né, outras parcerias, tem um clube em Planaltina, né, que oferece uma carteirinha, né, de associado para os nossos servidores filiados, a preços bem razoáveis. Tem uma corretora de plano de saúde que oferece alguns planos baratos, né, com uma boa cobertura, poderia dizer, né, e atende a todos os nossos servidores filiados. Tem uma parceria com o SESC, né, aqui do DF, e fora isso, né, tem a luta política que a gente, né, oferece como um benefício, né, de estar organizando e construindo para poder requerer todos os direitos, as reivindicações dos servidores. Né? O maior benefício é ter a garantia de que o servidor sindicalizado tenha seus direitos garantidos, seja no local de trabalho, na relação entre colegas, entre chefia, entre diretor de campus, seja no âmbito mais global. Né? Tenha certeza que esta direção, junto com os delegados sindicais, esse é o benefício que o trabalhador pode ter certeza que pode contar com a gente na defesa dos seus direitos. Assim, idealmente, eu acho que esse seria a razão principal para uma pessoa procurar o sindicato, né? Que é buscar o sindicato pela luta política que ele faz. Só que, infelizmente, muitos servidores vêm por meio dos benefícios como esse que a gente elencou. Mas curioso é justamente isso. A pessoa vem por esse benefício que não é a razão de ser enquanto concepção de sindicato, a razão de ser do sindicato, mas ele acaba vindo por conta desse benefício do clube, da assessoria jurídica, e ele é capturado para a luta política, né? E começa a compreender a razão de ser do sindicato, que para além desses benefícios, a razão primeira é lutar pelos interesses da categoria, né? E essa é a parte mais interessante desse processo. Ele vem para uma questão individual e ele acaba ficando porque vê que o sindicato está de fato trabalhando em defesa da categoria. E durante essa greve que nós tivemos, a gente teve muitos relatos, né? Assim, poxa, a gente viu o trabalho de vocês, o empenho de vocês na defesa do nosso salário, de melhores condições, por isso vamos filiar. Não foi, às vezes, nem por causa do benefício, né? Benefício que muitas vezes é o carro-chefe, se tornou secundário.
porque eles viram o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesse período, né? Dimitri, ainda dentro dos benefícios, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre a atuação da assessoria jurídica como benefício para os servidores. Você pode detalhar? Ótima pergunta. Como o Lucas havia falado anteriormente, né, o servidor vai lá no nosso site, faz o agendamento ou procura um dos diretores e diretoras e faz agendamento, que pode ser presencial ou online. Acho que vale detalhar que não precisa ser filiado para ter esse primeiro atendimento, né? Talvez, através desse primeiro atendimento, ele venha se filiar, e tudo que for relacionado ao trabalho do servidor, né? PAD, contra-cheque dele, ou seja, ao mundo do trabalho, esse servidor não vai pagar pela ação, né? Ele não vai pagar para entrar com a ação, e caso ele venha a perder, ele também não vai arcar com as custas, né? O que a gente chama dos honorários de sucumbência. Quem vai absorver esse custo é o próprio sindicato, como um benefício para o servidor. Então, ele não vai ter não vai ter que desembolsar para entrar com a ação. Caso ele venha a perder, ele também não vai desembolsar, mas isso restrito às ações trabalhistas, né? Só para ficar claro, então, o sindicato arca com as despesas de custas do processo, bem como com os honorários comerciais. Isso mesmo. Mas voltadas, com certeza, né? Do lado do servidor, comemorando aqui a iniciativa de vocês. Mas isso voltado às questões trabalhistas, né? E, obviamente, se o servidor tiver um ganho, por exemplo, uma ação de correção monetária do RSC, do auxílio creche, 15% fica para o escritório de advocacia. Então, o que ele paga, né, seria só a partir dos ganhos, se restringe a 15%, que obviamente é menor de qualquer escritório de advocacia cobra aí no mercado. Então, vale a pena ser sindicalizado. Uma das vantagens que eu vejo de fazer com o escritório de advocacia do próprio sindicato também é a especialidade, né? Ele está acostumado a ver vários casos, já vivenciou vários recursos dentro de processo daquele assunto, então tem total domínio sobre o assunto para defendê-lo da melhor forma, né? Defendendo um pouquinho aqui do meu lado, eu acredito e sei que o escritório trabalha muito para defender os servidores do Sinacef Brasil. Bom, doutor Lucas, eu tenho uma pergunta aqui que acredito que seja com você. Foram identificadas inadequações no pagamento do auxílio creche dos servidores do IFB. Inclusive, você citou como sendo um dos principais temas de pessoas procurando auxílio jurídico. Poderia explicar um pouquinho melhor o que não está sendo pago, qual o procedimento a ser realizado? Perfeito, Larissa. Eu vou aqui explicar um pouquinho sobre essa questão do problema que a gente identificou, e depois eu deixo aqui para um diretor do sindicato explicar mais a questão interna de como funciona o auxílio e como requerer, o que é preciso ser feito. Mas, de qualquer forma, ele é um auxílio que o pessoal chama de auxílio creche ou pré-escola, que é pago para quem tem um filho, uma filha com até 6 anos. Ele é um benefício que é pago diretamente no contra-cheque, mas ele está tendo um custeio, um desconto que é feito diretamente do contra-cheque do servidor e que ele é de acordo com o salário dele, ele tem uma variação. Então, alguns servidores vão ter um desconto maior e outros menores de acordo com a remuneração. Só que acontece aqui, é um custeio que não poderia existir. A gente está falando aqui de uma verba indenizatória, não é uma verba remuneratória. E, infelizmente, apesar disso já ser uma coisa assim, bem sedimentada na jurisprudência, o IFB continua cobrando dos seus servidores. Então, é uma parcela que faz diferença quando você analisa todo o período, né? Você está falando ali, via de regra, de 6 anos de recebimento do período, né? do montante, né? Durante esse tempo em que a criança foi crescendo. Então, você vai ter situações de servidores que estão recebendo ainda e que a gente está ajuizando a ação para cobrar o que já foi descontado e para parar de descontar. E no caso de quem já recebeu, né, terminou de receber, a gente vai cobrar aquilo que ainda é possível ser cobrado por conta da questão da prescrição, que eu falei aqui um pouquinho antes, que são os últimos 5 anos. Então, se uma pessoa, um servidor, recebeu
o auxílio creche referente ao seu filho, que hoje está com 8 anos, né? Mas até ele completar 6, até que ele completar 7, desculpa, você vai ter aí um período que já está prescrito, principalmente logo que ele acabou de nascer, porque tem mais de 5 anos. Esse período, infelizmente, a gente não pode cobrar mais, mas as parcelas elas vão prescrevendo mês a mês. Então, quanto mais rápido o servidor correr, mais ele vai conseguir reaver, sem ter essa discussão sobre a prescrição. E aí, talvez seja importante, talvez o Henrique, que também recebe, ou você já recebeu, né? Sim. Você recebe, Henrique. Explicar um pouquinho para os servidores como é que funciona e etc. Todo servidor que tem filho de até 6 anos de idade, né, tem direito a receber esse auxílio creche desde o momento que a criança nasce até ela completar 6 anos. Quando completa 6 anos, cessa o benefício, né? Para poder requerer o auxílio, é um processo administrativo que você abre, né, no sistema administrativo. Eu não lembro exatamente qual é toda a documentação, né, que tem que apresentar, mas você consulta o setor de gestão de pessoas, né, do seu campus ou da reitoria. Eles vão te orientar qual é a documentação que você precisa apresentar para requerer esse auxílio. Desde o momento que a criança nasceu, você já pode começar a receber. E o IFB vem fazendo esse desconto, né, que é ilegal, né, por isso que a gente tem tido essas ações, né, dos nossos servidores filiados, e eu também vou, né, entrar com a minha, para poder requerer a devolução que foi descontado ilegalmente, né. No meu caso, todo mês é 10% do valor que é recebido que vem sendo descontado desde que a minha filha nasceu, e desde que a minha próxima filha nascer também, eles vão continuar fazendo. Espero que não, né? Ou não, né? Espero que não. Essa porcentagem de 10% é descontada em todos os contra-cheques dos servidores que têm filho até 6 anos ou varia a porcentagem? Eles descontam 10% do valor do auxílio. Ele era R$ 321 até abril, né? Até abril. E aí eles descontam R$ 32,10. Descontavam, né? R$ 32,10, que é os 10%. Aí agora ele passou, por uma conquista da greve, né? Para 484, algo em torno disso, né? E aí agora está sendo descontado R$ 48,00 e alguns centavos, que é os 10%. Então todo mês tem esse desconto no contra-cheque, né? Eles pagam, mas descontam, né? E aí, como esse desconto é ilegal, a gente, né, pode requerer a devolução com a correção monetária, né, doutor? Isso, com correção de juros, né? Porque é isso, é um desconto que é relativamente pequeno, mas é aquilo, olhando de uma perspectiva de muitas pessoas com esse direito. E o tempo, né, o lapso temporal, você tem aí uma parcela que tem a sua importância. E, como a gente conversou no início, a ideia dessa parceria é sempre buscar todos os direitos, independente se é um direito que tem um menor ganho salarial ou não, mas é do servidor, e a gente vai estar sempre em busca dessa efetivação. Sim. E vale dizer também, Larissa, que outras instituições federais que cobravam esse desconto, né, do auxílio creche, por ações judiciais deixaram de cobrar, né? Então o IFB continua fazendo, mas tem instituições que não fazem mais, né? Está fazendo ilegalmente o IFB, né? Então Sim. é importante ter essa cobrança do que é nosso direito, a devolução do que foi cobrado indevidamente. Tem uma pergunta de um servidor a respeito do auxílio creche, se o doutor puder responder. Quando dois servidores são casados, dois servidores do IFB são casados e têm um filho, o auxílio creche só pode ser solicitado por um dos genitores? Tá, é uma boa pergunta e, infelizmente, só pode ser pago para um dos genitores, tá? Esses são alguns motivos, tá? Mas o principal deles é porque a previsão legal é essa, tá? No decreto que estabeleceu o auxílio creche, ele diz especificamente que ele só é devido, na verdade, é um auxílio para a criança, né? Então, como é uma criança, você só vai ter o recebimento por um dos genitores. Agora, se a gente tivesse uma situação de gêmeos, aí você teria a possibilidade de receber 2 vezes ou cada um recebendo de cada criança, tá? Porque a lógica é essa, é você indenizar pelo gasto que você vai ter ali com a criança enquanto ela está nessa fase em que ela não... Assim, a gente sabe que
normalmente entra numa escolinha, tarará, tarará, mas ela não está ainda naquela fase em que é obrigatório especificamente estar na escola e que o poder público é obrigado a fornecer já a escola, a vaga na escola. Então, é por isso, basicamente, que não pode. É semelhante ao que acontece, inclusive, com auxílio alimentação e auxílio saúde, quando eles existem, em que você não pode receber, às vezes o servidor tem 2 vínculos, você só pode receber de um, não pode receber dos 2. E se você tem, no caso do auxílio saúde, um plano de saúde custeado também pelo poder público, você não pode receber as 2 parcelas. Tá certo. Sobre o adicional de insalubridade, o que o sindicato tem trabalhado para poder garantir esse direito aos servidores? Essa é tua, Lucas. Essa é você. O IFB tem um problema, porque a instituição não tem nos seus quadros os servidores que teriam habilidade para fazer os laudos. Seria um engenheiro do trabalho, um técnico em segurança do trabalho, né? Então, a unidade que chama de unidades CIAs é uma parceria com a Universidade de Brasília, que atende não só o IFB, mas um conjunto de órgãos federais. Então, na prática, o IFB ele não produz os laudos, que é o pré-requisito necessário para o servidor que está numa situação de insalubridade ou de periculosidade possa receber o adicional. Então, o que a gente tem orientado? Que o servidor que está nessas condições, que procure assessoria jurídica, a gente pode estar fazendo uma ação, né, jurídica, o doutor pode explicar, né, como que é os trâmites judiciais para isso, mas a gente entende que a medida ela é judicial, tendo em vista que a própria instituição não tem, infelizmente, esses servidores nos seus quadros. Assim, internamente, a gente cobra, né, Larissa? A gente cobra a reitoria para que esses laudos aconteçam. Sim. A gente vai, faz as visitas aos campi, aos espaços, laboratórios para verificar a condição, faz a cobrança para que o laudo seja feito. Às vezes, a gente recebe algumas respostas no sentido deles tentarem arranjar outras formas, né, Lucas? Parceria. Alguma parceria, ou às vezes até algum professor que não é exclusivamente da área, ele tenta fazer algum tipo de laudo para suprir essa questão, mas não é a situação ideal, né? Idealmente é que tem um profissional que faça esses laudos para garantir o direito desse trabalhador técnico ou docente que está numa situação insalubre ou perigosa, né? E, via de regra, a gente está tendo que recorrer à ação, ao remédio jurídico, né? Que aí o doutor Lucas tem mais propriedade para dizer qual é o procedimento, né? Não, o procedimento efetivamente é esse que o Lucas e o Dimitri falaram, de buscar a gente para a gente pensar na melhor estratégia. Porque vão ter situações em que você, às vezes, já até tem o laudo, que a gente já identificou algumas situações assim, há um laudo que se aplica àquela situação, mas o servidor não está recebendo. Então, a gente já vai diretamente para cobrar os valores que são devidos e implementar no contra-cheque do servidor. E há outros em que, efetivamente, que é a maioria dos casos, a gente sequer tem essa avaliação. Então, a gente precisa fazer alguns movimentos, né, jurídicos para que ou obrigar o IFB a fazer esses laudos ou custear os laudos, ou até mesmo entrar na justiça para que um técnico, né, um médico do trabalho, né, um engenheiro do trabalho indicado pelo Poder Judiciário venha fazer esse laudo. E assim, é muito importante, Dimitri, não só pela questão financeira, de estar exposto, etc., mas isso também tem repercussão na aposentadoria. Muita gente não sabe, mas quem está exposto a agente insalubre, agente perigoso, tem direito de se aposentar antes. Então, inclusive, quem já estava mais tempo, etc., hoje não está mais. Ele pode converter esse tempo insalubre em tempo comum, isso faz com que ele tenha direito de se aposentar antes. É lógico que muitas vezes você não pensa nisso porque isso foi lá atrás, às vezes na década de 90, enfim, quando a pessoa não estava pensando ainda em se aposentar, mas vai chegando o momento de se aposentar e começam a bater essas dúvidas. Então é importante, né, principalmente para quem está agora no início da carreira e que está nessas condições,
buscar esse auxílio justamente porque isso muito provavelmente vai ter repercussão ali na hora que ela for se aposentar. E a gente sabe como é que são essas coisas em relação à aposentadoria. Vai chegando o momento de se aposentar, sempre há uma perspectiva de, às vezes, uma reforma da Previdência, alguma coisa, e aí é o momento que as pessoas normalmente ficam um pouco mais preocupadas e veem que deveriam ter corrido atrás de alguns direitos ali atrás ou de alguma documentação. Então, por isso que é importante que cada um tenha isso em mente também. Doutor Lucas, eu sei que pode parecer uma pergunta boba em relação a essa questão da insalubridade e periculosidade, já que você mencionou a questão da aposentadoria especial, né, porventura pode ter. Caso o servidor ainda não tenha um laudo, mas está configurada a questão, mesmo que ele não venha receber, né, ter a compensação financeira, ele consegue pelo menos garantir a aposentadoria especial ou uma coisa está vinculada à outra? Então, não é uma pergunta boba, porque isso é uma coisa que tem muita discussão judicial. A gente, via de regra, tem a situação de que é apenas a partir do laudo que você pode cobrar e exercer, você não pode fazer isso de forma retroativa. Mas você tem muitas decisões judiciais, e dependendo dos casos, principalmente quando são coisas que tem algumas situações, né, que não é propriamente o caso de vocês, mas o que eu vou dar aqui só para elucidar quem está assistindo, etc., para entender. Mas quem trabalha na limpeza urbana, por exemplo, mesmo que não tenha laudo, ele tem direito não só à insalubridade, como à aposentadoria especial, porque pressupõe-se que o trabalho dele é insalubre por natureza. Então você vai ter situações em que a gente consegue fazer essa discussão, inclusive anterior ao laudo. Mas é sempre importante correr atrás do laudo, porque quanto mais rápido isso acontecer, você diminui a margem de discussão, porque dali para frente é uma coisa que já se estabelece. Ótimo. Então aí, gente, principalmente técnico de laboratório, professor, que está trabalhando em condição perigosa ou insalubre e ainda não tem laudo, não recebe o adicional, nos procurem o mais rápido possível. Doutor Lucas, qual é a minha pergunta pode ser boba, eu admito, mas pode ser que alguns servidores, assim como eu, não saibam. Qual que é a diferença da insalubridade com a periculosidade? É só em relação ao agente a que o servidor está exposto. A maioria dos servidores do IFB muito provavelmente está exposto à insalubridade, que pode ser um agente biológico, um agente químico, tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, em hospitais, né? Você está ali exposto à doença, porque as pessoas estão vindo para serem tratadas, etc. No caso do que o Lucas colocou, né? Da questão do servidor que está no laboratório, claramente você tem elementos químicos ali que podem estar colocando em risco a vida do servidor. Mas você tem, no caso da periculosidade, a questão do perigo. Aí é mais comum a periculosidade em situações, por exemplo, de segurança pública, né, em situações em que a pessoa, por exemplo, ela trabalha isso na iniciativa privada, com a guarda de valores. Você está exposto porque você está ali, você é um funcionário de uma empresa que trabalha com carro forte. Você está exposto porque você está guardando dinheiro, você está guardando coisas que têm valor e que alguém pode eventualmente querer assaltar e etc. Então, mas em qualquer caso, você tendo essa exposição, a gente conseguindo comprovar, esse servidor tem direito, e ele tem direito a não só receber o benefício, como a essa contagem diferenciada na aposentadoria. Então é possível que um servidor esteja sujeito às duas situações, insalubre e perigosa, por exemplo. Vou pegar o caso de um técnico que trabalha com equipamento pesado e materiais químicos, né? Sei lá, o pessoal que trabalha na mecânica ou com madeira e móveis, né? Que são maquinário pesado e muitas vezes também tem tintas, né? Solventes e tudo mais. Ele pode até estar exposto aos dois, mas via de regra você só pode receber um dos dois, né? Então, normalmente, o que a gente tem é sempre olhado qual é o benefício que tem o maior proveito econômico e aquele que está mais evidente. Porque no caso da insalubridade, inclusive, você tem graus, diferente da periculosidade. Então, no caso da insalubridade, você tem o grau mínimo, médio e máximo. Isso vai depender do grau de exposição.
Então, por exemplo, você tem pessoas que vão ter direito a se aposentar muito antes, porque estão expostos, por exemplo, a material radioativo. Quem está lá tirando raio-x, o técnico de raio-x, ele tem isso. Se você trabalha lá em Angra 3, lá na usina nuclear, você também vai ter aí não só a aposentadoria, como também a insalubridade no seu grau máximo, por conta disso. Não é que precisa só material radioativo para estar no grau máximo. Estou dando um exemplo que é bem evidente. Perfeito. Pergunta agora para vocês. Aos servidores que gostariam de fazer parte das decisões administrativas do sindicato, estar mais perto, é possível? Existe essa abertura? Posso falar aqui também, né? A gente, além da diretoria do sindicato, tem os delegados sindicais, né? Que é uma figura prevista no nosso regimento, né? São braços, né, que a gente tem nas unidades para poder nos ajudar na luta política e também administrativa do ponto de vista do sindicato, né? Então a gente conseguiu nessa greve agora arregimentar uma série de delegados sindicais nos diversos campos para nos ajudar nessa tarefa de construir e organizar a luta política e estar nesse diálogo mais próximo, mais direto com os servidores, em todas as necessidades que eles tiverem, seja jurídica, administrativa, política, algum conflito interno, enfim. Então a gente tem essa possibilidade, mas claro, a gente tem as nossas instâncias também de construção, de decisão, que é a Assembleia, né? Os encontros, né? Enfim, os congressos que a gente organiza para poder ter a participação mais direta dos nossos servidores e não ficar só restrito à diretoria do sindicato. Em relação a essas assembleias e encontros, são divulgados nas redes sociais de vocês mesmos? Sim, nas redes, por e-mail, né? Toda a ação que a gente faz, a gente divulga. Divulga pessoalmente, divulga por e-mail, divulga nas redes sociais, né? Faz o boca a boca, enfim. A gente procura sempre estimular os servidores a participar também dos congressos, das plenárias nacionais que a gente tem no âmbito do Sinasef em nível nacional, né? Então, a gente sempre está procurando fazer esse estímulo para poder ter mais participação nessa luta sindical, né, que é uma luta política de todos os servidores. Assim, a gente também tem as nossas limitações, somos uma seção sindical pequena, mas a gente vem crescendo e a gente também tem alguma certa dificuldade em chegar nos servidores. Muitos servidores não conhecem ainda nossas redes. Essa possibilidade que a gente está fazendo aqui desse bate-papo é justamente a tentativa de impulsionar a visibilidade das ações do sindicato. Então, a gente também tenta cobrir um pouco das nossas lacunas. E uma delas é chegar nos e-mails dos servidores que ainda não são filiados, porque a gente ainda não tem esse acesso. E aí a gente fica em constante contato com a gestão para que a gente possa ter esse acesso do servidor que não é filiado, para que ele também receba as notícias do sindicato e, quem sabe, venha se filiar. Porque o servidor que já é filiado, a gente tem um e-mail certinho, a gente consegue mandar um e-mail. Ele já conhece os nossos grupos de WhatsApp, as nossas redes. Mas o servidor que ainda não é filiado, a gente ainda precisa do trabalho do boca a boca, né? De um delegado sindical de um servidor passar as nossas postagens para outro grupo de servidores que porventura exista, né? Os cartazes, os mural, né? Os murais nos campi, os cartazes que a gente passa, os panfletos, mas a gente tem melhorado o nosso trabalho de comunicação, né? Então, siga a gente, @Sinasef Brasília, então, no Instagram, no Facebook e no TikTok também. Logo, logo, o Lucas está fazendo dancinha também. Bom, quero muito agradecer vocês pela participação nesse primeiro vídeo, nesse formato aqui no nosso canal. Agradecer ao Dr. Lucas pelo incentivo e apoio nesse projeto. E as portas do nosso estúdio estão sempre abertas para vocês. E se precisar da gente, pode contar com a gente, tá bom? A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigado. Temos aqui um podcaster, youtuber, digital influencer. É isso. Podemos marcar qualquer hora um podcast, então. Sim, pode. É importante esse momento aqui. Primeiro, vai impulsionar a ação do sindicato e também trazer visibilidade para esse benefício tão importante que é a assessoria jurídica aos nossos filiados
e que já vem gerando frutos, bons frutos, né? Os nossos filiados estão dando retornos bem positivos sobre a atuação jurídica do escritório, então a gente está bem satisfeito com a parceria que nós fizemos, né? E a atuação do escritório do Dr. Lucas, né? Isso, eu que agradeço vocês. E aí, eu também aproveitando que a gente está finalizando, para convidar os servidores que ainda não conhecem, o que a gente vai fazer nesse agora segundo semestre, uma campanha de atendimento jurídico, para tirar dúvidas, para que a pessoa que tenha algum desses benefícios que a gente conversou aqui, RSC, auxílio creche, enfim, a insalubridade, também venha fazer a sua discussão junto com a gente. E as portas estão abertas, tanto do sindicato, tenho certeza, quanto do escritório para vocês. Me lembrei de um assunto, doutor Lucas, eu até gostaria de resgatar. O escritório também oferece, atua em demandas cíveis, administrativas, fugindo ali da questão do trabalho do servidor, mas restrito mesmo ao servidor no ambiente de trabalho. Sim, acho que também é importante colocar essa parte, Larissa, porque a maioria vai vir por conta de questões ligadas ao seu trabalho. Mas a gente tem também o serviço que é oferecido, né, para os filiados, que é direito de família, direito de sucessão. O que seria o direito de família? Seria eventualmente um divórcio, uma ação de guarda, eventualmente uma curatela, né? No caso de sucessão seria um inventário, que pode ser tanto judicial, extrajudicial, e obviamente que a gente vai ter aí uma situação mais benéfica para quem é afiliado, que vai ter a possibilidade de ter esses serviços todos oferecidos com um valor muito menor do que é encontrado aí no mercado. Que bom. Muito obrigada a vocês e estamos à disposição. Obrigado. Você que ficou interessado em levar a nossa assessoria jurídica para o seu sindicato, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 61 3031 4400.